que nós vamos acompanhar agora, desde o início, ao vivo, direto do plenário. O presidente Luiz Fux entra no plenário e dirige-se à cadeira da presidência, que fica ao centro, na mesa, em formato de U invertido. À direita dele, o presidente Jair Bolsonaro. Podemos sentar. À esquerda, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. O plenário do STF tem parede de mármore claro ao fundo. Ao centro, um brasão. Muito bom dia a todos. Esta sessão solene destina-se à abertura do ano judiciário de 2021. Convido a todos, para imposição de respeito, celebrarem o hino nacional brasileiro. Todos levantam-se.
solicito a todos que permaneçam de pé para fazermos um minuto de silêncio em respeito a mais de 220 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Podemos sentar. Ao centro da mesa, da esquerda para a direita, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do STF, Luiz Fux, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Agradecer às autoridades que participam desta solenidade, presencialmente e virtualmente, e as que acompanham pela TV Justiça e pelo canal oficial do YouTube, eu agradeço. Primeiramente, a Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro. O Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, General Hamilton Mourão. Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem cumprimento os senhores e os senadores da República. Ministros do Supremo Tribunal Federal, presentes e assistindo a cerimônia através da via digital. Ministro Marco Aurélio, presença virtual. Ministro Gilmar Mendes, presença virtual. Ministro Ricardo Lewandowski, presença virtual. Ministra Carmen Lúcia, presença virtual. Os ministros presentes Ministro Dias Toffoli, aqui presente. aparecem no telão. Ministra Rosa Weber, aqui presente. Ministro Roberto Barroso, aqui presente. Ministro Edson Fachin, pela via virtual. Ministro Alexandre Moraes, pela via virtual. Ministro Nunes Marques, aqui presente. Saúdo ainda Sua Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, virtualmente nos assiste. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, aqui presente, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal. E ministro Nunes Marques, à direita. Superior de Justiça, que tive o prazer de pertencer durante 11 anos. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, presença virtual na pessoa de quem cumprimento os demais ministros do TST. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro André Mendonça, aqui presente. Ministro Advogado-Geral da União, José Levi Melo do Amaral, aqui presente. Presidente do Tribunal de Contas da União, ministra Reis, que nos assiste virtualmente, na pessoa de quem cumprimento todos os membros dos Tribunais de Contas. Sua Excelência, o Defensor Público-Geral, doutor Daniel de Macedo Alves Pereira, aqui presencialmente. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, na pessoa aqui presente e na pessoa de quem cumprimento as senhoras e os senhores advogados. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, na pessoa de quem cumprimento todos os presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
meu estado de origem, desembargador Cláudio Melo Porto, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas da minha origem em meu Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Maíra Maia, na pessoa de quem cumprimento os presidentes dos Tribunais Regionais Federais, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Humberto Adjuto Olhoa, também na pessoa de quem cumprimento os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, que me assiste virtualmente, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, desembargador Brasilino Santos Ramos, na pessoa de quem cumprimento os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, na pessoa de quem eu cumprimento os presidentes das associações e institutos da magistratura, autoridades eclesiásticas, senhores e senhoras magistrados, autoridades militares, senhores e senhoras servidores e colaboradores deste Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, já que tem a forma do nosso corpo. Há tempo em que é preciso esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. E é o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Ministro Luiz Fux, essas as palavras de Fernando Teixeira de Andrade, que inauguram a inspiração desse breve discurso de abertura do ano judiciário. Há um ano, por ocasião da abertura do ano judiciário 2020, a pandemia da Covid-19 já era uma realidade cujas dimensões escapavam às nossas mais incrédulas previsões. Naquele momento, mal imaginávamos que estávamos a ingressar naquilo que o professor Acemoglu, do MIT, denomina de conjuntura crítica, períodos históricos excepcionais de alta incerteza, provocados por contingências insondáveis, que nos impõem escolhas que alteram significativamente as nossas trajetórias e as trajetórias de nossas instituições. Conjunturas críticas, contudo, exigem capacidade de resistência, de resiliência e de rápida adaptação. É realmente como reformar uma fortaleza debaixo de uma tempestade. A pandemia da Covid-19 tem testado os nossos limites físicos, psicológicos, econômicos e culturais, nos lembrados de que, independentemente de nacionalidade, de crença, de raça, de classe e de gênero, somos todos humanos, com vidas efêmeras e frágeis. O momento é de compaixão pelas mais de 200 mil vidas levadas pela pandemia, bem como de seus familiares que aqui ficaram. É que por trás dessa estatística crescente, há pais, mães, avós, filhos, netos e amigos queridos que se foram. Nessa perspectiva, reingresso no meu passado, para relembrar dois amigos que nos deixaram, o saudoso e querido ministro e jurista Hamilton Carvalho, que na vida pessoal era meu irmão mais velho, que muito me consolou quando a partida do meu pai. E o advogado Dr. Silvio Viola, amigo e irmão de data de nascimento, porquanto fazíamos aniversário e comemorávamos no mesmo dia e nos dizíamos irmãos do coração. A precariedade da condição humana, outrora um dado tão subestimado em nossa sociedade,
tem trazido lições que nos convidam a colocar as diferenças em segundo plano, a agir solidariamente e pensar no bem comum. Como destacado pelo ex-presidente Barack Obama, a nossa sociedade e a nossa democracia apenas funcionam quando não pensamos somente em nós mesmos, mas uns nos outros. Nesse espírito de solidariedade e de fraternidade é que procurei inserir esse minuto de silêncio na nossa solenidade. No auge da conjuntura crítica, o Supremo Tribunal Federal, em sua feição colegiada, operou escolhas corretas e prudentes para a preservação da Constituição e da democracia, impondo responsabilidade da tutela da saúde da sociedade a todos os entes federativos, em prol da proteção do cidadão brasileiro. Reinventamos-nos como instituição, reorganizando os nossos modos de trabalho, de reunir e deliberar. Privilegiamos, na pauta, casos de direta repercussão para o enfrentamento da pandemia, adaptando a agenda de julgamento da Corte para pacificarmos conflitos urgentes e garantirmos um mínimo de segurança jurídica e coordenação social nesse caos insondável. Embora ainda estejamos a assimilar tamanhas transformações, temos tido o conforto da certeza de que a nossa gravíssima missão constitucional permanece viva, a atenuar, na medida de nossas possibilidades e competências, a perturbação causada por este momento extraordinário. Enquanto se adapta, o Supremo Tribunal Federal alcançou conquistas históricas em 2020. Os resultados apontam que esta Suprema Corte tem fortalecido a sua vocação como Corte Constitucional, formadora de precedentes estáveis, íntegros e coerentes. Em primeiro lugar, o acervo do Tribunal vem decrescendo substancialmente desde 2016, atingindo o menor patamar em 15 anos. Em 2016, tínhamos 57.997 processos. Recentemente, fechamos 2020 com 27.513 processos. Essa é uma tendência que, com certeza, será perpetuada em 2021. Em segundo lugar, registramos um recorde de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Foram 128 temas julgados, grande parte deles realizados pela deliberação no plenário virtual, que teve uma iniciativa singular do meu antecessor, o caríssimo amigo e ministro Dias Toffoli. Em terceiro lugar, no mês de novembro de 2020, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, alcançamos a marca simbólica pela qual o número de recursos extraordinários e de agravos em recursos extraordinários em trâmite se tornou menor do que o acervo de ações de competência originária. Essas outras marcas inspiram otimismo e nos levam a afirmar que a melhor resposta para 2020 é que foi um ano de choques e incertezas, é cultivarmos em 2020 a esperança sem ingenuidade. O ano de 2020 expôs cruelmente não apenas as nossas fraquezas, mas também as nossas forças. Sessão solene. Ao lado do perigo das desigualdades reveladas pela pandemia, descortinou-se a promessa da inovação, num turning point que transformou radicalmente nossas vidas. Imbuído desse espírito otimista, o ano 2020 nos impõe o desafio de reerguer
o nosso querido Brasil. Precisamos e lograremos reconstruir o país como nação, sem perder de vista as lições de humanismo e de solidariedade que este novo momento nos trouxe de forma muito viva. Ostentamos confiança na força, na fé e na garra do povo brasileiro, porquanto sabemos que não há crise que nos esmoreça e não há obstáculo que nos faça desistir dos nossos sonhos. Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Para tanto, não devemos ouvir as vozes isoladas. Algumas, inclusive, no âmbito do Poder Judiciário. Confesso que fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça, minimizando as dores desse flagelo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas, que laboram diuturnamente nas esferas públicas e privadas para juntos vencermos essa batalha. No que compete constitucionalmente ao Poder Judiciário, posso afiançar que esta Corte Federal, o Conselho Nacional de Justiça e todos os tribunais do país permanecerão ao lado do cidadão brasileiro e de suas instituições para a reconstrução do país e para a manutenção da democracia brasileira. Ao selecionarmos a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal para o primeiro semestre de 2021, privilegiamos casos cujo desfecho possam contribuir para a segurança jurídica dos contratos, para a retomada econômica do país, para o reforço da harmonia entre os entes federativos e os poderes da República, para a rigidez das instituições públicas, para a proteção das minorias vilipendiadas e para a salvaguarda dos direitos de liberdade dos cidadãos e da imprensa. E que, surgindo situações excepcionais realizadas e relacionadas à pandemia e que mereçam a atenção especial da Corte, não hesitaremos em ajustar o calendário de julgamento para atender demandas importantes para o país. Ademais, a sociedade brasileira conta com o braço forte do Conselho Nacional de Justiça, que oferece, à luz das suas atribuições, um amplo leque de proposições de uma nova justiça social. Duas iniciativas merecem destaque: a criação do Observatório de Direitos Humanos e a criação do Observatório do Meio Ambiente. Ambos operam para detectar violações de direitos fundamentais e difusos, para então propor políticas judiciárias e ações concretas. Em recentíssima interação virtual e em tempo real, a Corte Interamericana de Direitos Humanos lavou por sua presidente Elizabeth Benito homenagem ao Brasil pela notável criação desses observatórios para o volume Covid-19, Cases Law Compilation, e para a internacionalização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Corte internacionalmente que mais julgou casos inerentes à pandemia. Com esse mesmo fim, protegendo minorias, o Conselho Nacional de Justiça propôs cotas raciais no âmbito do Poder Judiciário, instituiu o programa Fazendo Justiça,
com a inserção de ex-presidiários no mercado de trabalho, criou escritórios sociais, viabilizando o acesso à justiça digital aos advogados carentes e adotou medidas concretas contra o assédio sexual, o assédio moral e a violência doméstica, cuja lei esse ano comemora o seu 15º aniversário. E, coincidentemente, gostaria de parabenizar essa mulher que se destaca no universo feminino pela dor, pela tristeza, Maria da Penha, que aniversaria exatamente hoje, fazendo 76 anos, no dia da abertura do ano judiciário. No presente ano de 2021, o cidadão brasileiro terá um poder judiciário completamente reformulado. O programa Juízo 100% Digital, que assegura ao cidadão brasileiro o direito de escolher a tramitação integralmente virtual do seu processo judicial, já é adotado em mais de 900 varas do país, muito embora tenha sido criado há menos de 3 meses. O Supremo Tribunal Federal caminha a passos largos para se tornar a primeira Corte Constitucional do globo, 100% digital, com perfeito alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência judicial. Tudo para o oferecimento online da integralidade dos seus serviços jurisdicionais. Além disso, trago uma informação de suma importância para nós, ministros do Supremo Tribunal Federal. Inauguramos plataformas digitais para dinamizar as ações de conciliação e de mediação por meio das ODRs, as modernas Online Dispute Resolution. No Supremo Tribunal Federal, isso é muito importante para nós, no Supremo Tribunal Federal, o Centro de Conciliação, que também foi criado pelo ministro Dias Toffoli, hoje coadjuvado com meu empenho, honrosamente receberá em 2021 ministros do Supremo Tribunal Federal aposentados, que mediarão na Corte litígios de expressão para a sociedade, explicitando esse novo modo de fazer justiça. Por outro lado, não se podem olvidar os recentes ataques de hackers aos sistemas públicos informatizados, principalmente no TSE, onde o ministro Luiz Roberto Barroso atuou prontamente. Nesse campo, logo após o ministro Barroso, esse ataque, entendemos que temos de ter uma expertise excepcional. Imediatamente, o Conselho Nacional de Justiça criou o Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, integrado pelos maiores especialistas brasileiros no tema, das forças públicas, do Exército Brasileiro, de toda a inteligência pública na área da cibernética e diversos experts aprovados à unanimidade por todo o colegiado do CNJ. Deveras, o Poder Judiciário conta com um tesouro humano que lhe dá vida e o transforma, pela dedicação e senso de inovação do seu corpo exemplar de juízes, servidores e colaboradores diversos. Nenhum êxito aqui mencionado teria sido alcançado sem o esforço hercúleo desse time. Sessão solene, abertura Por isso do ano mesmo, judiciário de 2021. ressalto aqui Fala o presidente a nossa do STF, preocupação ministro Luiz Fux. em formular um novo modelo de organização de trabalho, que deve ser aplicado na pós-pandemia, quando nós tivermos a segurança para o retorno gradual das atividades presenciais. Por meio de cooperação com a Universidade de Oxford, pesquisadores internacionais estão estudando o impacto do teletrabalho e do trabalho remoto na qualidade de vida e na saúde de nossos servidores do Supremo Tribunal Federal. Ao final,
farão proposições que otimizarão o nosso meio ambiente de trabalho e poderão ser reproduzidos por todos os tribunais do país. Por essas e outras iniciativas, gostaria de deixar uma mensagem de esperança, de perseverança aos magistrados de norte a sul do nosso país, na certeza de que o Poder Judiciário sairá fortalecido, mais fortalecido dessa situação de adversidade. Precisamos, contudo, de prudência e senso de responsabilidade, porque não há espaço para medo ou pessimismo. Somente com o espírito de inovação e de resiliência é que daremos respostas apropriadas para os desafios lançados. Para finalizar, retomo a mesma ideia do início deste pronunciamento. Nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, estamos todos do mesmo lado. A pandemia demonstrou o quão apequenadas são nossas divergências. Quando comparamos a grandeza de nossa missão de zelar pela força normativa da Constituição Federal. Debate não é sinônimo de combate, tampouco dissenso é sinônimo de discórdia. Eminentes ministras e ministros, presidir este tribunal definitivamente não é uma tarefa fácil. Ao desempenhá-la, vivenciam-se ao mesmo tempo sentimentos de júbilo e de entusiasmo, mas igualmente de implacável responsabilidade. Nesse espírito, nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, rejeitamos o estigma de que somos 11 ilhas, como pretendem fazer crer. Acima dos 11 indivíduos, acima de todos nós, está o Supremo Tribunal Federal que representamos. Essa instituição cuja fascinante história é marcada pela defesa intransigente das liberdades civis e dos valores morais e democráticos. Aqui neste tribunal não há senso de poder, não há perda de poder, porque aqui há um expressivo senso de dever. E é isso que nos move na atuação de nossa atividade jurisdicional. Em 2021, seguiremos com altivez, independência e harmonia na direção da paz e da prosperidade do nosso tribunal e do nosso Brasil, que tanto merece. No exercício dessa profissão de fé, tenho a certeza de que Deus cuidará de nós, porquanto que nós guardamos nas mãos, perdemos em rápido espaço de tempo. Mas tudo que entregamos nas mãos de Deus, possuiremos perenemente, porque é Ele o verdadeiro depositário de nossos anseios por um Brasil deitado eternamente em berço esplêndido. Estamos juntos nessa missão. Declaro instalado o ano judiciário de 2021, agradeço muitíssimo a todos os colegas que nos ouviram presencialmente e virtualmente e peço que Deus nos proteja. Muito obrigado. Sessão solene, abertura do ano judiciário de 2021. Convido agora para fazer o seu pronunciamento Sua Senhoria, o senhor doutor Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui presente na tribuna. Felipe Santa Cruz está sentado à direita do presidente Jair Bolsonaro. Ele levanta-se e dirige-se ao púlpito, também à direita. Eu falei tribuna que estava escrito aqui, né?
Na mesa em formato de U invertido estão, à esquerda, os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, ao centro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao lado do presidente do STF, Luiz Fux. Saudar inicialmente Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. O presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. O procurador-geral da República, o doutor Augusto Aras. Os ministros de ontem, de hoje e de sempre. Quem fala o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. O ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro André Mendonça. O advogado-geral da União, ministro José Levi Melo do Amaral. E o defensor público-geral federal, Daniel de Macedo Alves Pereira. Senhoras e senhores, sinto-me honrado em mais uma vez ocupar essa tribuna em nome da advocacia brasileira, nessa sessão especial de abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Peço licença aos eminentes ministros e autoridades para dirigir minhas primeiras palavras aos familiares e amigos de mais de 224 mil brasileiras e brasileiros, vítimas da pandemia de Covid-19. São palavras de pesar e solidariedade neste momento de dor, que exige de todos nós empatia e afeto. Para além da frieza substantiva dos números, essas mais de 224 mil vidas perdidas, como dito pelo presidente Luiz Fux, pelo ministro Luiz Fux, tinham rostos, carregavam histórias, faziam projetos, alimentavam sonhos. Eram avós, pais, filhos, amigos, colegas de trabalho, que tiveram sua caminhada subitamente interrompida, deixando um lastro de sofrimento entre aqueles que os amavam. Não compreender a dimensão dessa tragédia é negar a nossa própria condição humana. A grande crise sanitária que enfrentamos tem mostrado a face de outras crises, igualmente profundas. A social e a econômica. Traz mais desigualdade, desalento, incerteza e nos coloca, certamente, à beira de uma crise que é também humanitária. Nesse quadro de tanto sofrimento, o país começa a respirar ares de esperança com a chegada das vacinas. Registro aqui minha homenagem aos cientistas, aos profissionais da saúde, aos nossos institutos de pesquisa, que foram capazes, com eficiência e nem sempre com as melhores condições orçamentárias ou políticas, de apresentar a única saída para esse cenário tão amplo de crise: vacina para todos os brasileiros e brasileiras. A retomada da economia, a geração de empregos, o desafogo do Sistema Único de Saúde somente serão possíveis com um programa eficiente, amplo e rápido de vacinação. Vacinação que, no Brasil, já nos protege de mais de 20 doenças graves, desde recém-nascidos e por toda a vida, como a poliomielite, a tuberculose e a febre amarela, para citar algumas. Está escrito no artigo 196 da nossa Carta Magna: a saúde é direito de todos e dever do Estado. As luzes da ciência e da Constituição Cidadã, de caráter profundamente humanista, são as armas mais poderosas com as quais contamos para afastar o obscurantismo, o negacionismo e assegurar aos brasileiros e às brasileiras seu direito inalienável à vida. Senhoras e senhores, durante praticamente um ano em que a pandemia nos impôs tantas limitações e adversidades, o Poder Judiciário soube construir saídas que mantiveram o funcionamento da Justiça em condições absolutamente excepcionais. O Supremo, em julgamentos essenciais, mostrou a firmeza da Corte como guardiã da Constituição Federal
em decisões exemplares que garantiram a lei de acesso à informação, o equilíbrio da nossa federação e as medidas essenciais respeito à ciência e à saúde dos cidadãos. Decisões que salvaram, com certeza, a vida de milhares de brasileiros. Como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, devo registrar a importância da nossa atuação conjunta nesta quadra tão difícil para o país e agradecer pelo diálogo franco e respeitoso, pelo esforço no cumprimento de uma extensa agenda de trabalho que juntos partilhamos nesse período difícil. Assim como esta Corte, a Ordem dos Advogados não se permitiu descansar. Somos a maior entidade de classe do Brasil e no mundo não existe entidade com maior número de advogados. Em 18 de novembro de 2020, completamos 9 décadas de existência, 9 décadas de resistência e de defesa intransigente da democracia. 2 anos já se passaram desde que assumi a honrosa missão de presidir a OAB Nacional. Em todo esse período, fiel à história da instituição, partilhei momentos memoráveis ao lado daqueles que, como eu, acreditam na força da lei, guardam sua fé no direito e defendem a radicalidade da democracia. Aqui mesmo, neste Supremo Tribunal Federal, neste período, atuamos em mais de 90 ações. Em 2019, representando dezenas de instituições nacionais, fizemos a entrega do Manifesto da Sociedade Civil em defesa da Suprema Corte. Estivemos juntos também no aprimoramento da sistemática de julgamento em plenário virtual. Esse processo de transição, aqui citado pelo ministro Fux, difícil processo de transição que se impôs, traz desafios enormes à magistratura, aos servidores e desafios especialmente difíceis, grandiosos, para os advogados. Somos 1.200.000 advogados, ministro Fux, senhores e senhoras ministros, ministras, e claramente o estágio de acesso ao mundo virtual, digital, não é homogêneo, não é igualitário em nosso país. Mas nós entendemos a necessidade dessa transição. Ela foi muito importante. Então, quero aqui agradecer ao presidente Dias Toffoli, ao ministro Luiz Fux, que, durante o nosso período, celebraram o CNJ celebraram um convênio nosso com o CNJ para assegurar o escritório digital, que beneficiará toda a advocacia brasileira e, consequentemente, propiciará o amplo acesso à justiça. Estou certo de que, em sua presidência, ministro Luiz Fux, esses projetos em curso, bem como os novos que ainda estão por vir, prosseguirão com o mesmo espaço e respeito dedicado à nossa classe. Em âmbito interno, encerramos o ano de 2020 com uma grande conquista institucional para a luta antirracista e feminista e em prol da igualdade. Aprovamos as cotas raciais e as eleições paritárias de gênero em todos os espaços decisórios da OAB. A reparação histórica é uma necessidade e a advocacia brasileira não se furtou a assumir a vanguarda dessa tarefa. São lições cidadãs que se relacionam com a luta pelo fortalecimento da democracia e podem tornar o mundo um lugar melhor. Senhoras e senhores, a poeta Adélia Prado escreveu certa vez que a coisa mais fina do mundo é o sentimento. As lágrimas e o luto que tomam as casas e as ruas do país revelam que a sociedade brasileira é, sim, capaz de sentir, de lamentar, de chorar por cada uma das vidas perdidas. Iniciamos este ano de 2021, tendo à frente enormes desafios, mas estou seguro de que é aqui, nessa casa que abriga a instância máxima da justiça, assim como nas demais instituições comprometidas com a democracia, continuaremos empenhados na busca por soluções para esse tormentoso momento. Não esqueçamos, a crise deve ser exceção, não regra.
O povo brasileiro não compactua com o autoritarismo, o ódio, a indiferença à dor humana, e a solidariedade é um paradigma civilizatório do qual não podemos abrir mão. Sob essas premissas, tenho a mais plena certeza: a advocacia brasileira e o Poder Judiciário atuarão com a firmeza de sempre. Há exatamente 34 anos, no dia 1º de fevereiro de 1987, era instalada a Assembleia Nacional Constituinte, com a árdua tarefa de construir consensos e dialogar com a sociedade. O resultado? A Constituição promulgada no ano seguinte restabeleceu o Estado Democrático de Direito, e é o grande legado que temos o dever de preservar. Os excelentíssimos ministros e as excelentíssimas ministras, que hoje aqui inauguram mais um ano de trabalho, são guardiões dessa Constituição que incorporou o sentido mais amplo de direitos humanos. Impôs ao poder público o dever de defender e preservar o meio ambiente. Consagrou o direito ao contraditório e à ampla defesa. O enfrentamento indispensável às imperfeições e desvios de todo tipo da nossa sociedade nunca poderá ser feito ao arrepio desses princípios. Como dizia o patrono da advocacia, Rui Barbosa, a força do direito deve superar o direito da força. E a força do direito reside na democracia, na tolerância, na liberdade, no respeito à Constituição. Para garantir a dominância da força do direito, a Ordem dos Advogados do Brasil estará, como sempre, ombreada com essa corte, ciente de seu papel de tribuna e voz da sociedade e de seu dever constitucional. É a missão que nos cabe e também é o que espera de nós a população brasileira. Que Deus nos ajude. Passo agora a palavra para o último pronunciamento de Sua Excelência, Dr. Augusto Aras, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Mourão. Excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre. Suas Excelências, a senhora Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, e os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, Ministro Marco Aurélio, Ministro Gilmar Mendes, Ministro Ricardo Lewandowski, Ministra Carmen Lúcia, Ministro Dias Toffoli, Ministro Roberto Barroso, Ministro Edson Fachin, Ministro Alexandre de Moraes e o Ministro Nunes Marques. E o excelentíssimo Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Cumprimento outrossim o Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça. Sua Excelência, o Advogado-Geral da União, Ministro José Levi. Sua Excelência, o Defensor Público-Geral Federal, o Dr. Daniel de Macedo Alves Pereira. Senhoras, senhores, colegas do Ministério Público, demais autoridades nominadas, servidores, servidoras, colaboradores, a todos os jornalistas que nos acompanham. Nessa primeira sessão plenária de 2021, presto homenagens aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia do Brasil. A coragem, a fé e o altruísmo de nossas médicas e médicos, enfermeiras e enfermeiros e seus auxiliares nos inspiram a também, no âmbito das nossas funções, continuar laborando para a resolução de tantas demandas que, em face da epidemia, aportam no sistema de justiça. Aos enlutados de todo o Brasil, manifesto sincero pesar pelas vidas ceifadas. Em especial, aos cidadãos da região norte. A propósito deles, estamos empenhados para que a vida tenha seu curso normal ao lado mais verdejante do país, pela garantia do abastecimento de oxigênio, pela vacinação e demais medidas de segurança nacional,
a quem cumpre ao Ministério Público brasileiro velar. É assim que, tanto na esfera estadual quanto na federal, o Ministério Público brasileiro está acompanhando de perto e apurando as devidas responsabilidades pela crise na saúde coletiva da região, tanto em Manaus quanto nos pequenos municípios do Amazonas e demais estados circunvizinhos. Combatemos a doença, a ineficiência e a corrupção. Igualmente, apoiamos a atuação proativa e competente dos tantos gestores que, em quadro desafiador, cumprem seu dever na medida dos limites legais e orçamentários. A corrida para conter a epidemia é também pela retomada econômica do país. Ao tempo em que defendemos o direito fundamental à vida, atuamos igualmente pela redução de nossas desigualdades sociais e pelo retorno de nossa produtividade. Parabenizo a atuação do presidente desta Corte Suprema, ministro Luiz Fux, que na pauta deste primeiro semestre privilegia tanto os direitos fundamentais, em especial as questões relativas à pandemia, quanto as que influenciam no desenvolvimento econômico do país. Essa Suprema Corte, no ano que se inicia hoje, do Judiciário, continuará lidando com grandes desafios, no quais somos chamados a ponderar e a mediar conflitos acerca dos mais diversos direitos, como o reconhecimento do direito ao esquecimento na esfera civil, em cotejo com o direito à privacidade e ao direito à informação. Há ainda a discussão dos direitos trabalhistas no modelo intermitente e a divisão de royalties entre estados produtores e não produtores, temas de suma importância nesse momento para a economia. Além dessas questões trazidas à Corte Suprema, o Ministério Público brasileiro prossegue firme no combate ao crime organizado, à corrupção, aos delitos ambientais, à violência doméstica, especialmente ao feminicídio, sem deixar de lado a preocupação permanente com a dignidade da pessoa humana em todas as suas dimensões. Todavia, é de lamentar-se que a violência continue a atingir as mulheres de todas as classes sociais, entre as quais a magistrada Viviane Vieira do Amaral Aronese, a qual prestamos nossa homenagem. Todas as vidas importam e estamos trabalhando para todos e para todas, de norte a sul, de leste a oeste. Como disse o poeta e clérigo britânico John Donne, toda pessoa é um pedaço de um continente, uma parte da terra. A morte de uma única pessoa me diminui, porque eu pertenço à humanidade. Que 2001 seja um ano de tolerância, de respeito à diversidade, de progresso e de paz social. Muito obrigado a todas e a todos pela atenção. Neste ato, segundo a tradição do Supremo Tribunal Federal, cabe-nos lançar à sociedade o relatório de atividades do Supremo Tribunal Federal relativo ao ano 2020. O documento contém estatísticas, indicadores e quadros comparativos que demonstram o acompanhamento e o cumprimento das metas do ciclo de planejamento estratégico quinquenal. Sob as óticas quantitativa e qualitativa, é possível perceber que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido sua missão com destaque para o seu valor social e para a eficiência de suas decisões. Esses resultados decorrem do esforço coletivo dos ministros, servidores, juízes auxiliares e colaboradores desta Casa num trabalho multigestão. Trago esse volume que entrego ao presidente da República e distribuí aos colegas, distribuo ao presidente do Congresso Nacional também, que é aqui presente, que me dá o prazer, Davi Alcolumbre, ao eminente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, como dever de... a publicação. Senhores, os discursos proferidos honram o Poder Judiciário da Nação, integrarão a história e os anais do nosso tribunal. Cumprida
sua finalidade, agradecendo a presença de todos que mencionei na nominata, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.